Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Gildânia e estarei ministrando a aula de matemática. Então, pegue a sua apostila, lápis e borracha para começarmos, ok? A aula de hoje será sobre ampliação e redução. Então, lá na página 69, você pode ir acompanhando junto com a prof, ok? Turma, as imagens que vemos em televisão, computadores, tablets e celulares são formadas por pixels, pequenos quadradinhos coloridos. Quando ampliamos o tamanho dessas imagens, os pixels acompanham esse movimento. Eles não aumentam, contudo, em tamanho, mas sim em quantidade. Então, aqui nós temos a imagem de um foguete. Esse foguete mais escuro é o foguete original. Esse maior é a ampliação do foguete original. Como que eu faço isso, prof? Contem a quantidade de quadrinhos na área ocupada pelo foguete original, tanto em sua altura quanto em sua largura. Né? As dimensões do foguete ampliado dobram, apesar de a quantidade total de quadrinhos não seguir a mesma proporção. Mas, por exemplo, se aqui eu ocupei 4 quadradinhos, na ampliação desse foguete eu vou usar 8, né? E assim vai indo. E é assim que eu consigo ampliar o meu foguete, ok? Então, voltando lá na apostila de vocês, na página 69, aqui, no número 1. Observe este foguete. Imagine, então, essa imagem ampliada para o dobro do seu tamanho. E você, então, vai desenhar o foguete de acordo com esse original para que ele possa ficar ampliado, ok? A letra A está pedindo para fazermos isso. A letra B. Cada quadradinho do foguete original corresponde a quantos quadrinhos do foguete ampliado. Então, você vai contar, ó, quantos quadrinhos que tem aqui, quantos que foi utilizado para fazer o foguete original e quanto que você vai precisar para dobrá-lo. Aqui você usou, então, 4 quadrinhos, ó, 1, 2, 3, 4, ok? Lá na página 70, a atividade de número 2 pede o seguinte: agora vamos ampliar um desenho para o triplo de sua medida original. Então, aqui nós vamos ampliar essa árvore de forma triplicada. Aqui nós duplicamos, aqui nós vamos triplicar. Então, nós vamos multiplicar por 3, certo? Cada quadrinho desse aqui. Eu vou contar, lembrando que eu tenho que contar tanto a altura quanto a largura, ok? Cuidado para não sair fora das dimensões do quadro, tá? Da malha quadriculada. Na letra B, nesse caso, cada quadradinho da árvore original corresponde a quantos quadrinhos na árvore ampliada. Então, contem os quadrinhos aqui, ó, da altura. Eu tenho aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de altura, ele corresponde a 9. Aqui eu vou multiplicar por 3 para que eu possa triplicar a minha árvore, ok? Então, na número 3. Em uma tela, quando os lados de uma imagem duplicam de tamanho, o que ocorre com a quantidade de pixels que formam essa imagem? O que acontece com os pixels? Foi o que a prof falou lá no começo. Ele não muda o tamanho, e sim ele triplica os pixels, a quantidade de pixels, certo? Então, avançando na página 71, na atividade número 4. Observem bem que aqui agora é diferente. Na número 4, também podemos utilizar a malha quadriculada para reduzir figuras. Então, veja bem, aqui nós estávamos ampliando, agora nós vamos diminuir, reduzir, ok?
Então, aqui, ó, letra A, reduz as medidas do contorno do caminhão pela metade. Então, o que que eu tenho que fazer aqui, prof? Eu tenho que dividir, tenho que contar os quadrinhos, lembrando, tanto de largura quanto de altura, e dividir por 2. E assim eu vou reduzir o meu carrinho aqui ao lado. A mesma coisa eu vou fazer na letra B com a árvore, certo? Eu vou contar quantos quadrinhos que tem. Aqui eu vou dividir por 2 e aqui eu vou dividir por 3. Olha aqui, ó, que pede. Desenhe a casa em tamanho reduzido. Para isso, divida as medidas de cada lado dela por 3. Então, eu vou contar quantos quadrinhos eu usei aqui. Aqui eu usei para fazer 33 quadrinhos, ok? Então, eu vou dividir por 3, que vai ser igual a 11. Então, eu já sei que a minha base da minha casa aqui, eu vou ocupar somente 11 quadrinhos, entenderam? E assim eu vou construindo a minha casa de forma reduzida, ok? Na atividade de número 5, na página 72, diz o seguinte: complete esta tabela com a quantidade de quadrinhos da altura de cada figura trabalhada na página anterior. Como assim, prof? Aí nós temos uma tabela, né, que fala sobre a altura, aqui, a altura do desenho original e do desenho ampliado do foguete. O que que você vai fazer? Você vai contar quantos quadrinhos tem na altura do foguete original. Então, eu vou voltar lá na minha apostila no foguete, aqui, e vou contar quantos que tenho aqui, quantos quadrinhos eu usei para fazê-lo por completo. Então, eu vou contar a altura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu usei 9. Eu vou lá no meu quadro, aqui, na altura do foguete original, então eu usei 9 quadrinhos. E assim que eu vou fazer com a árvore, o caminhão e a casa, ok? E aqui eu vou contar do meu desenho ampliado, certo? Vou colocar aqui a quantidade de quadrinhos que eu utilizei para fazer a altura. Número 6. Converse com seus colegas. Qual é a relação entre a altura das imagens originais e a altura das imagens ampliadas ou reduzida, ok? E aqui nós temos um raciocínio e uma ação. Vocês vão lá na página 185 da apostila de vocês. Vamos recortar o encarte 4, que é uma malha quadriculada, certo? Vamos ler essas instruções, vamos seguir, né? Todas essas instruções para que nós possamos fazer o nosso desenho. Então, você vai precisar da malha quadriculada do encarte 4, uma bandeja de isopor, palitos de fósforos e 2 fios de barbante, né? E aí, você vai seguir os passinhos e fazer o que se pede. Quem fizer, assim que terminar, tirem foto, mandem para a prof, para que a prof possa anotar o seu nome, de que você realizou a atividade, certo? Podem mandar para a prof no WhatsApp, que a prof vai estar disponível, ok? E responder esta questãozinha aqui. A malha quadriculada que está lá no de vocês é essa bem aqui, ok? Então, lá na página 185, recortar a malha quadriculada do encarte 4 e tentar fazer essas imagens, ok? Muito bem, turma. Voltando lá na apostila. Seguindo, então, na atividade de número 7, na página 73, nós temos aqui, usando uma régua, meça as dimensões de cada foto e calcule por qual número essas medidas foram multiplicadas ou divididas para ampliar ou reduzir. Então, aqui, nós temos na letra A, nós temos a imagem de um garoto, né? Nessa ampliação, toda ampliação nós multiplicamos, toda redução nós dividimos. Então, você vai pegar a sua régua, né, com o auxílio de uma régua, você vai medir as dimensões
e vai descobrir se foi ampliada, multiplicada por 2, por 3 ou por 4, e aqui foi dividido por 2, por 3 ou por 4. Você precisa da sua régua para você medir a imagem e descobrir. Aí você vai colocar aqui, ó, na ampliação foi multiplicada por tanto, ou na redução foi dividida por tanto, ok? Na letra B a mesma coisa, e na letra C a mesma coisa também. Lembrando que precisa do auxílio de uma régua para que você possa medir as imagens, certo? E assim concluímos então a nossa aula de hoje, que foi sobre ampliação e redução. Encontro vocês na aula de número 2 com a correção dessas atividades e com a sequência da apostila. Até breve!